Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online, a EBD bem pertinho de você. E estamos aqui para comentar um pouquinho da lição de número 12 de adolescentes, que tem como título José, chamado para viver o plano de Deus. Lição essa que nós estamos trabalhando no trimestre, o livro de Gênesis, o livro dos grandes começos. E, por sua vez, nós temos aqui uma lição que vai chegar na sua culminância com o surgimento do povo de Israel. Mas é claro que para comentar sobre José, você pode trazer um pouquinho, fazer um resgate na lição anterior. Quando Jacó ele sai da terra do seu tio Labão, ele sai após o nascimento de José, filho de Raquel. E aí é interessante que você traga isso para os seus alunos, não é? Já como história. O nascimento de José, o que Deus fala com Jacó, é? Para que a história ela dê continuidade. José, quando é vendido por seus irmãos, não está na terra do seu tio Labão, mas já está na terra do seu próprio pai, que passou por um problema difícil com o seu irmão. Então, você pode trazer à tona também o tio chamado Esaú e assim incorporar diversas informações na história de José. Tá? Na maioria das vezes, boa parte dos irmãos, quando vão comentar a história de José, já vai falar sobre a divergência entre os seus irmãos. Tá? Mas o próprio comentarista, no tópico 1, ele vai já começar como o filho amado de Israel, que nós comentamos semana passada sobre Jacó e Israel, mudança do nome, tá bom? Segundo objetivo, explicar que todas as coisas cooperam para o bem dos que são guiados por Deus e mostrar a importância do perdão. Quando eu lido com a temática José, eu entendo que há um trabalhar de Deus e normalmente você que é professor já fez um plano de aula, um planejamento de sua aula. A própria temática, ela nos convida a refletir sobre isso, chamado para viver o plano de Deus. Então, um pouquinho do que Deus planejou para José. E nesse planejamento, quando a gente coloca no papel o planejamento ele tem capa, planejamento ele tem índice, planejamento ele tem introdução, dentro da introdução a justificativa. Olha, dentro ainda desse planejamento a gente tem o desenvolvimento, a gente tem a metodologia, a gente tem um cronograma, a gente tem uma síntese, uma conclusão. Então, quando a gente faz um planejamento de alguma coisa, normalmente colocamos as coisinhas bem detalhadas. Não é? Como professor, a gente já é acostumado a dizer que o planejamento ele é flexível. Contudo, você tem um planejamento do começo ao final das coisas. Deus também tem um planejamento, teve um planejamento para José, tem um planejamento para as nossas vidas, tem um planejamento para a vida dos nossos alunos, dos nossos adolescentes, tá? Então deixa claro isso para eles, que Deus tem um planejamento na vida de cada um. Aqui na vida de José, José teve a oportunidade de, vamos colocar aqui como professor, de receber as informações iniciais, né? Ter lá a capa. Então, na capa, ter o projeto de Deus na vida de José. E ainda ter o gostinho de um pouquinho da introdução. Tá? Então, tu vais ter alguns momentos aqui para poder conhecer-me melhor. E Deus fala com José através de sonhos. Tá? Mas uma coisinha que Deus não deixou claro para José foi a metodologia, foi o cronograma e a conclusão final. Então, para José, que estava num momento bom de sua vida, o filho mais novo do seu pai, o filho mais amado, mais querido,
privilegiado. A túnica que os irmãos vão trabalhar é a gota d'água de ciúmes e de inveja dos seus irmãos. Tá? Então, vocês vão trabalhar isso. Que esse relacionamento com os irmãos era muito difícil. E José era apenas vítima do que aconteceu com Jacó e Esaú. Na lição passada, vocês lembram que nós comentamos. Enquanto que Isaac amou a Esaú, a sua mãe amou Jacó. Se por compensação ou não, a gente não sabe. Não é? Mas que houve aí uma diferença enorme. Não é? Enquanto que Jacó ama Esaú, traz aí uma grande preferência, traz o filho predileto, embora lá vocês viam porque ele caçava, fazia lá algumas coisinhas, Jacó teve então o amor da sua mãe Rebeca. Isso, é claro, Jacó acabou trazendo também para os seus filhos. Não é? E aqui a gente não vai entrar na questão fisiológica, porque ele teve necessidade de ter relacionamentos, de entrar a sua esposa Leia, de conhecer as concubinas e outros fatores, né, que culturalmente era permitido. Mas que quando ele teve a oportunidade de ter um filho da mulher que ele amava, né, diz as Escrituras que ele amou mais a José do que os outros filhos. E isso, é claro, traz consequências enormes na família, quando há um filho predileto em detrimento aos outros. E isso vocês podem trabalhar nesse terceiro subtópico do primeiro tópico, tá bom? Já no tópico 2, nós temos então o sonhador no Egito. Tá? Então, percebe então que aqui já há um grande avanço dele, quando sai para vigiar os seus irmãos, né, recebe então uma pena muito dura, que aos olhos humanos foi muito injusto, mas lembrem-se, Deus fez o anúncio para José apenas a introdução. A metodologia estava com Deus, e dentro da metodologia era necessário ele chegar no Egito. Para chegar no Egito, era necessário criar um motivo para ele chegar no Egito. E os motivos foram criados. Então, tudo dentro daquilo que Deus planejava. Aos olhos de José, eu sou uma vítima, estou com raiva dos meus irmãos porque me traíram, me venderam, quiseram me matar. Mas, aos olhos de Deus, tudo correndo dentro dos planos. Então, José, né, dentro do plano de Deus. Enviado, e aí a gente tem José de filho a escravo, de filho a prisioneiro e, por fim, um jovem que interpretava sonhos. Tá? Então, Deus, querendo falar à nação egípcia que é Deus e que tem controle sobre todas as coisas, usa o servo dele, José. E, por fim, terceiro tópico da lição, a gente tem que esse menino, que um dia filho, foi escravo, foi preso, né, esquecido, agora chegou a ser governador. Então, é um momento em que aquele que não tinha, estava à margem, aquele que não tinha quem fosse por ele, Deus fez questão de dizer que era desde o começo. Então, em todo momento, Deus estava com ele. E é isso que nós vamos passar para os nossos adolescentes. Mesmo nas circunstâncias difíceis, Deus permanece ao nosso lado, porque tem um plano na nossa vida. E aí, governador do Egito, por fim, como governador, a fome que se instalava era muito grande e foi necessário que o povo lá, ainda como filhos de Jacó ou filhos de Israel, ainda não estabelecido como nação, fosse então para o Egito comprar alimentos. Né? Quando Jacó se depara com essa situação, quando José se depara com essa situação, vê a oportunidade de trabalhar a realiança, a reatar aí
esse relacionamento com os seus irmãos. E, é claro, com o seu pai que tinha ficado nas terras de Canaã. Todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus é justamente o terceiro objetivo. Então, a fome, a situação de José ter sido vendido, o seu pai já tê-lo como um filho morto, de ter ficado depressivo desde o anúncio da sua morte. Né? Agora vem então o reencontro de José com os seus irmãos, de José com o seu pai, de José com o irmão nascido de sua mãe. Então, assim, é um encontro que é maravilhoso. Né? Lembro-me de um certo dia que eu estava fazendo a leitura com a família sobre esse texto, e chegou um momento que, quando nós começamos a ler que o choro de José com os seus irmãos era tão grande que conseguia se ouvir em outros locais, a nossa família começou a chorar também, porque é um reencontro em que a gente percebe, né, a presença de Deus no perdão mútuo, na confissão dos erros, no realinhamento familiar. Então, aqui você vai poder trabalhar a ideia do perdão, que a jornada ela foi difícil, mas ela foi gloriosa. Então, trabalha isso com os teus alunos. Interessante que o próprio comentarista utiliza a palavra que eu usei agora. A jornada de José não foi fácil, mas Deus estava no controle de tudo e o usou para preservar a vida de toda a sua família. E aqui a gente conclui a lição com a história de José, nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando as coisas não estão favoráveis. Então, querido professor, querida professora, desejo que esta aula seja maravilhosa e que Deus o use mais uma vez poderosamente em suas mãos. E fica aqui a nossa gratidão ao nosso presidente, ao nosso superintendente, à equipe de mídia e comunicação da igreja. E é claro, né, que se você puder, se inscreva no canal da igreja, compartilhe, curta e divulgue essa pré-aula para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo encontro para a glória de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.